Bom, então entramos aí no ponto 9º Congresso Nacional de Psicologia. Apresentado, vamos lá. Bora lá que nós já estamos atrasados, né? Então, a Comorg, nós fizemos algumas reuniões telefônicas, né? Presencialmente nós não nos reunimos, até porque não foi necessário. Nós estamos no início dos trabalhos, eu acho que... Rogério, só um questão minuto, de ordem, o Rodrigo está primeiro. pedindo O primeiro ponto é temário, se não me engano, não Comorg, não? Eu estou iniciando a discussão do tema como um todo. Você interrompeu minha fala por quê mesmo? Só porque 1.1 temário, 1.2 Comorg, você começa com Comorg, eu fiquei confuso, só para esclarecimento. Não, eu estou iniciando uma fala que diz respeito ao ponto como um todo. Eu não apresentei absolutamente nada. Tá, ok. Tá, Rogério. Já achei que fosse... Tá, vocês podem recontar meu tempo aí, fazendo favor, a mesa? Recomeça. E eu gostaria de pedir que vocês, por favor, se não for uma questão concreta e dentro do limite, por favor, não me interrompesse. Então, nós fizemos o grupo, né, que se reuniu, indicado por essa Assembleia na última reunião. Nós fizemos algumas reuniões e trocamos alguns e-mails, e a partir dessas reuniões e dos e-mails, nós fizemos alguns encaminhamentos dentro do próprio grupo. Dentre eles, o que resultou nessa questão aí do que nós devemos discutir aqui hoje. Foi enviado para todos vocês, para todos os conselhos regionais, a posição do grupo, que está constituído na Comorg, que foi inclusive corrigido hoje aqui na ata com a presença do CRP 12, que foi lembrado pela Jaira, e que nós fizemos algumas propostas. Dentre elas, a proposta de discussão do que nós temos que deliberar hoje, que começa tanto pelo temário, a questão do regulamento e do cronograma. Então, a sugestão que foi encaminhada pelo grupo, que está constituído na Comorg, é que nós façamos a discussão do temário e depois passemos para o regulamento, conforme está ali. Mas podemos inverter. Pode, querida, você pode tudo. Quase tudo comigo, você sabe. Passando por aqui, viu? Não, só queria completar como Comorg, Rogério, que acho que se a gente discute, o que a gente tinha combinado é que, assim, como o regulamento, em vários artigos, fala de datas, se a gente discutir primeiro o cronograma, então, discutindo o temário e o cronograma, aí, quando discutirmos o regulamento, é só atualizar tudo que é de temário e de cronograma, de acordo com o já deliberado, entenderam? Porque o regulamento várias vezes vai trazer datas, então, em estando aprovado já o cronograma, não precisamos ficar nos detendo nisso, só para completar como Comorg. Beleza, querida. E se você, toda vez tiver alguma coisa, bem como os outros membros, sinta-se à vontade. Tá legal? Gente, a delegação do CRP 16 escreveu uma carta aqui, eu gostaria de pedir licença a todos para leitura, porque nós somos o Estado que lidera as estatísticas nacionais em casos de violência contra a mulher. E isso, para a gente, é muito vergonhoso, muito triste, e para quem acha chato, engraçado ou risível, nós não achamos. Tá? Então, vou proceder à leitura da nossa carta. Abre aspas. Pode, querida, você pode tudo. Quase tudo comigo, você sabe. Fecha aspas. Não está sendo projetado. A frase acima pode parecer inocente, carinhosa, conversa entre amigos ou algo mais. Mas não é bem assim. Foi proferida por um homem em uma reunião de trabalho para uma colega com que está longe de ter intimidade. Surgiu durante uma discussão em que mais havia discordância que consenso. Frases como essa são ouvidas diariamente por mulheres no contexto do trabalho e, em geral, servem para neutralizar argumentos para colocá-las na tradicional condição de terem de seduzir, agradar aos homens para obter o que desejam. Em geral, não surgem em discussões entre homens. A perversidade deste tipo de abordagem está exatamente na aparente suavidade e na sua ambiguidade. Abre aspas, você pode quase tudo comigo. Fecha aspas, quase tudo o quê? O que isso significa em uma reunião de trabalho? Frases que inferiorizam mulheres, que nos trazem constrangimentos, piadinhas que nos ridicularizam, diminuem a importância do que fazemos e dizemos. Fazem parte do cotidiano das mulheres, no lar, no lazer, na escola, no trabalho. São filhas do patriarcalismo, da cultura machista que alimentamos em nossa sociedade. Lutamos, conquistamos lugares no mundo do trabalho,
mantemos nossas famílias, estamos em espaços de representação, mas continuamos ouvindo piadinhas, sendo vítimas de violência, recebendo salários inferiores aos dos homens, enfim, seguimos vivendo em uma cultura que nos desvaloriza. Esse episódio, por si, já seria constrangedor e emblemático, mas uma condição coloca-nos ainda mais preocupadas. Foram proferidas pelo vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, psicólogo Rogério Oliveira, em uma reunião de trabalho com as representantes, presidentes e não presidentes do Conselho de Psicologia, de todos os estados brasileiros. O vídeo está disponível para quem quiser assistir. Uma categoria composta por aproximadamente 80% de mulheres, e seu vice-presidente as trata de forma ambígua, de modo a minimizar a relevância do que dizem insinuar um papel para essas mulheres. E essa mulher, junto com outras mulheres e homens, lidera um CRP imenso, tal como é o CRP de São Paulo. Merece o nosso total respeito. Uma diretoria que anuncia lutar pelas condições de trabalho das psicólogas e psicólogos, mas cujo representante não respeita as condições mínimas de convivência entre seus pares, pula as barreiras do respeito e insinua, abre aspas, possibilidades. Essa é a situação que muitas psicólogas, inclusive eu, vivenciamos cotidianamente nos seus locais de trabalho. O desrespeito machista que se expressa de muitas formas, com interditos e barreiras, com piadinhas, assédios, insinuações, abre aspas, brincadeiras, fecha aspas, que constrangem, inferiorizam e ferem. E vemos reproduzidas nas relações institucionais dentro da própria categoria. Nós, mulheres psicólogas, não aceitamos esse tratamento. Não aceitamos que, mesmo com frases suaves, coloquem-nos em lugar de submissão, enfraqueçam nossas palavras e ações. Não nos sentimos representadas e questionamos a legitimidade do homem que, neste lugar de poder, desqualifica uma categoria que se compõe e se desenvolve graças ao trabalho de muitas mulheres. A frase que inicia esse texto não é um carinho, não é uma brincadeira entre amigos, é machismo, é violência. Essa é uma carta de nossa responsabilidade. Quem quiser apoiar, fica à vontade, mas realmente a gente precisava colocar isso para fora de alguma maneira. Tá? Desculpa. Mesa. Mesa. Gente, é só para... Eu queria um esclarecimento. A mesa pede um esclarecimento para quem representa. Eu entendo que uma via de mão dupla. E se o que aconteceu nessa... Tenho escutado com frequência essa forma de respeito aqui ao redor, que acontece com frequência. O que está sendo colocado aqui. E quando isso acontece, ninguém também se levanta para questionar e fazer as manifestações de insatisfação da mesma forma. Então, se isso foi colocado, foi sentido assim, que aconteça daqui para frente, tá? Que todos possam respeitar todos os colegas, todas as falas que acontecem aqui. Porque eu cansei. E na PAF 2013, teve a PAF mais desrespeitosa e violenta como aconteceu aqui, e o que foi colocado, e muitos dos que estão aqui foram coniventes sim, e apoiaram o que aconteceu, e não se sentem assim. Eu quero que sirva de exemplo, para que os colegas também procurem, tá? Inclusive, até esse comportamento machista, que são muitas vezes adotados por muitos daqui, e não estão tendo centro, porque incorporam e introjetam e não percebem que estão fazendo isso, a não ser quando se sente na pele. Então, é necessário que nós façamos essa reflexão para evitar que isso venha a acontecer aqui. Eu sei que alguns podem estar até ficando surpresos, mas quem está aqui está ouvindo constantemente os assédios, tá, e os constrangimentos que são colocados por aqui, em relação a vários colegas, e que são desrespeitosos. Tá? Então é necessário que isso sirva de lição para que a gente possa estar respeitando os colegas. Porque se não consegue fazer isso aqui, eu fico me perguntando como isso não tem sido nos seus regionais. E são aqueles que são responsáveis pelas categorias em cada um dos seus estados. A mesa precisa de esclarecimento. Nós estamos aqui numa Assembleia deliberativa.
Então, o que é trazido para a discussão, o que é trazido para o debate, é para deliberar, para decidir. Então, é preciso que o CR5 ele esclareça se esta carta, o 16, quem apresentou a carta? O 16. Esclareça se esta carta é uma manifestação apenas ou se é preciso que a gente delibere sobre isso. Porque a gente, se isso é um ponto de pauta, a gente vai discutir isso ou se é uma manifestação e a gente vai permitir que as pessoas se manifestem sobre o que foi colocado. Porque, não sei se o 16 pensa que a gente tem que deliberar sobre essa manifestação, sobre essa carta. Eu queria uma posição do 16. Luiz, a delegação do CRP16 fez uma carta para ser registrada em ata sobre uma situação específica. Se os demais conselheiros solicitarem, entenderem que é necessário que vire uma moção, se querem apoiar, sabe, nós gostaríamos de deixar registrado como nós nos sentimos. Então, vamos discutir primeiro o encaminhamento, o que fazer diante dessa manifestação. Vamos discutir neste contexto para depois deliberar se a gente vai votar como moção. Existem algumas pessoas inscritas. Eu queria que fosse dado este encaminhamento em relação ao que fazer frente à carta apresentada. É só questão de ordem mesmo. Eu gostaria que, se a gente pudesse, tá, até em respeito aos colegas psicólogos de todo o país, é que a gente prosseguisse, porque estamos numa reunião de trabalho, nós prosseguíssemos com a pauta que foi aprovada. Tem as pessoas inscritas, Clarice. Temos duas. Olha, gente, como é uma questão de ordem, do Félix, é uma questão de ordem. Então, a gente tem que deliberar a questão de ordem antes de dar prosseguimento à discussão. O Félix faz uma proposição de que a gente não faça discussão desta carta e que a gente imediatamente passe para a continuidade do ponto de pauta. Alguém discorda desta questão de ordem colocada pelo Félix? Não, tem que ver se existe uma outra ordem, um encaminhamento diferente em relação à questão de ordem. Alguém que queira dar um outro encaminhamento para o tema que foi posto. Posso defender? Pode sim. Me sinto muito contemplada pela carta que foi lida, e eu acho que, usando o argumento do próprio Félix, a gente tem pessoas assistindo pela internet que se manifestaram também com repúdio do episódio de ontem. Então, a gente não está falando só em nome das mulheres que estão aqui, se sentiram ultrajadas, mas estamos falando em nome das manifestações que nos chegaram das psicólogas e psicólogos, ainda bem, que também nos assistem. Então, por isso, acho que vale a pena, sim, a gente pensar no encaminhamento e no registro para isso. Qual é o encaminhamento? A gente discutir a questão? Sim, a questão de ordem é se a gente vai discutir o tema ou não discutir o tema. A proposta do 6 é que a gente discuta a carta. É isso? A proposta do 6 é que a gente dê os encaminhamentos que a Andréia propôs. A gente está defendendo que ela vire uma moção. Ah, tá. Então, existe uma proposta, vamos discutir se vira ou não vira moção. Então, tem dois encaminhamentos. Vamos discutir a possibilidade de virar uma moção à carta ou passamos imediatamente para o ponto de pauta. Proposta 1, passamos imediatamente para o ponto de pauta, que foi colocado pelo Félix. Proposta 2 é que a gente discuta a possibilidade de transformar esta carta numa moção. Mesa, por favor, uma questão de ordem. Eu vejo o seguinte, que talvez a carta já foi bastante esclarecedora, né? A situação já está posta. Eu acho que não adianta mais estar falando mais a respeito de certas coisas. A carta pode ser transformada numa moção para ser votada no final da PAF. Porque o que é que eu estou vendo? A gente corre o risco de ficar parado aqui nesse ponto e deixar de discutir coisas aqui que são importantes e que estão aqui 2013, 2014, sabe? Companheira, e, você... assim... Isso não você está... Eu estava encaminhando... Isso é um posicionamento. Eu estava encaminhando a questão de ordem colocada pelo Félix. A questão de ordem te vota imediatamente. Tá? Então tem uma posição, do Félix, de interromper essa discussão aqui, passamos imediatamente para a pauta.
E a proposta do SED é que a gente discuta a carta e possivelmente transformá-la numa moção. Tá certo? Está esclarecido? Então, proposta 1 do Félix de interromper esta discussão e imediatamente passarmos para a retomada da pauta. Quem é a favor da proposta 1 do Félix? Não é para ter moção? Ok. Está contado já? E a proposta 2 do CRP6, que a gente traga a carta como ponto de pauta para ser deliberado e discutido aqui no... Oi? Sim, que vira moção, que vira, ela colocou moção até como uma possibilidade. Luiz, mas é preciso esclarecer, aqui no fundo nós não compreendemos assim. Por favor, esclareça melhor o que estamos votando, por favor. O Félix colocou uma questão de ordem. A questão de ordem tem que ser deliberada imediatamente, que é o que vai dar o caminho para a reunião. E a proposta dele, de ordem, é de que não alterasse a pauta e que a gente continuasse a retomada da pauta. Tá? Houve uma manifestação diferente em relação a este encaminhamento, no sentido de que a gente discuta a carta, ou discuta e transforme a possibilidade de transformar a carta numa moção, que quem quiser assim, enfim. Vai abrir inscrição, vai ser aberta inscrição para discutir o que foi posto, gente. Não é discutir. Não é discutir. A minha proposta, em contrapartida a do Félix, foi defendendo que essa carta representa todas as mulheres, acabei de receber também mensagem de homens, deste plenário e que estão nos assistindo, de psicólogas e psicólogos. E por isso é que transforma essa carta numa moção. Essa é a minha defesa. Olha, o que eu estou entendendo, gente, o que eu estou entendendo, tá? Tem uma carta que foi lida, essa carta pode virar uma moção, essa carta pode ter vários desdobramentos, várias possibilidades de desdobramentos. Existe uma questão de ordem, entre elas a moção. Existe uma questão de ordem da Assembleia, de que esta carta sendo lida se interrompa o debate dela aqui, e que a gente retome a pauta, tá? Eu entendo que a mesa, eu entendo que a proposta ela abre a possibilidade de que a proposta do 6 abre a possibilidade de que essa carta sejam discutidos diversos encaminhamentos possíveis a ser dado a ela. Transforma em moção, então, é direto isso. Só questão de ordem, a gente vai transformar em moção, implica em já aprovar a moção, sem discussão, nós vamos aprovar sem discutir a temática. Claro. Como é que é isso, gente? Então se propõe, no caso, se transforma em proposta de moção para ser discutida e aprovada ou não. É outra história. Eu entendi que o que a Regiane propôs, a partir da fala da Andréia, vejam se é isso, é que a carta do 16 vira uma moção que quem quiser assina. Quem estiver aqui e quiser assinar, assina. Como moção, ela não será uma moção da APAF, ela é uma moção assinada por quem quiser assinar, quais CRs quiserem assinar. Ok? Não é isso? Só para deixar clara a proposta, não é para discutir, entendeu, Luiz? Sim, se nós não vamos discutir, a gente não vai abrir inscrição, não há, então é o encaminhamento que o Félix está dando. E fica a possibilidade, não sei se é essa a intenção de quem apresentou a carta, fica a possibilidade de que outros CRs, outras pessoas possam assinar a manifestação. Certo? Então eu tenho que votar, então não tenho que votar. Né? Então, foi dado o encaminhamento, superado, há consenso em relação a este entendimento, com relação à carta? Isso. Então, não é uma coisa a ser deliberada na APAF. Tá? Foi apresentada em APAF, foi? Foi apresentada, registrada na APAF, isso faz parte da ata, só o registro na ata, Lula. Só para fins de registro, quem vai subscrever também pode agora se posicionar. Quem vai subscrever para fins de registro na ata, é só isso. A moção ela aprovada for... Não, gente, aí a gente vai manifestar isso aqui na APAF. Então, isso é um tema que foi apresentado. Retiro.
Sim, gente. Então, estão todos esclarecidos, não tem que votar. Então, acatada a questão de ordem colocada pelo Félix. Passemos imediatamente para o próximo ponto de pauta, que é... Olha, o Rogério está pedindo o direito de se manifestar porque ele foi citado pessoalmente em relação à nota. Eu acho que, meu entendimento, não há problema, ele se manifesta democraticamente. Tá? Conta o meu tempo. Rogério. Já não vinha encaminhada a questão? Quem é citado tem mesa, quem é citado tem direito à defesa. Mas por que não falou antes isso? Não falou Eu antes. quero dizer a vocês que eu não me inscrevi para... Eu acho que contra a violência não há Eu defesa. entendo que o ponto está superado pelo plenário, né? A carta está aí, as pessoas que vão querer assinar vão fazer. Eu não me inscrevi para fazer isso, para fazer defesa alguma. Eu me reservo o direito de ficar calado em relação a isso, por isso que eu não falei antes, porque eu creio que quando algumas questões são colocadas, existem fóruns específicos para que elas sejam discutidas. Tá? Mas eu me inscrevi por outra questão, que eu acho que é o que tem a ver. A carta eu não discuto. Cada um escreve o que quer, cada um se coloca da maneira como quer, e depois a gente responde e tem os fóruns específicos. Eu me inscrevi pelo seguinte: esta PAF, essa Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia, é para mim uma construção de um processo democrático, de um processo onde ocorrem dissensos, onde ocorrem disputas, onde tudo deveria acontecer, mas com base na construção de propostas políticas para o desenvolvimento da psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão, do papel social, do papel dela do desenvolvimento científico, do papel dela do desenvolvimento ético. E, infelizmente, esse fórum está comprometido, na minha análise, por uma série de fatores. Dentre eles, essa questão absurda que vem ocorrendo nesta PAF e fora desta PAF, onde um grupo que hoje é gestor da maior parte dos conselhos regionais se acha no direito de sobrepor a todas as pautas, a todas as discussões que a categoria tem a necessidade de ter o resultado disso, e, consequentemente, as definições não ocorrem aqui, ocorrem no hotel, no hall do hotel, nos corredores, nos quartos de hotel, e desta forma, essa decisão aqui, as coisas já vêm para aqui organizadas, alimentadas, articuladas, não é só uma pauta específica, mas tudo acontece anteriormente. Eu estou no meu tempo de 3 minutos. E eu creio que o que está acontecendo aqui... Vamos garantir a voz do conselheiro? Não é possível. Tem a ver com o tema do qual ele foi citado. Não é possível. O companheiro Rogério está usando o tempo dele. Eu acho que a gente tem que deixar ele terminar de usar o tempo dele. Tá? Não se coloca a questão de ordem no momento que a pessoa está falando. Rogério, você tem 30 segundos. Pode terminar. Isso, é 30, porque quando você falou, estava antes dos 20. Então é o seguinte, que ótimo que isso tenha acontecido. Temos sérias diferenças, divergências, inclusive no processo de entender o que é uma política, o que é uma construção política. Infelizmente, esse fórum aqui não é mais legítimo de construção política por conta dessas posições, de tudo vir de fora nas reuniões. E a categoria tem que ficar sabendo. As pessoas se reúnem antes, pauta tudo, chega aqui com tudo organizadinho, é moção disso, é aquilo, aquilo outro. Para quê? Para que se discuta somente a questão, no meu modo de entender, poder. O que está em jogo é o poder. Então, assim, infelizmente, a construção política do sistema Conselho de Psicologia hoje está marcada por uma questão de hegemonia de um grupo político que não aceita a construção. Haja visto o que tem feito com a pauta da PAF, que não é apreciada, para dizer depois que o Conselho Federal, na sua gestão, foi incapaz de editar uma resolução, foi incapaz de fazer um acompanhamento e nem condução da PAF. Por quê? Porque quer dizer depois que não fomos produtivos. Haja visto o que ocorre aqui hoje. Eu acho que determinadas questões, cada um vai responder pelo que faz. E a nossa resposta que a categoria vai nos dar é em agosto do ano que vem, dia 27 de agosto de 2016, e é lá que nós vamos resolver nossas diferenças. Questão de ordem, mesa.
Questão de gente, ordem. pera aí, tá? Assim fica muito confuso. Ou a gente discute ou não discute. E aí eu queria dizer que eu acho muito grave quando uma mulher denuncia uma violência, a gente é sempre desconsiderada. Não, Questão foi de por causa ordem. do tamanho Gente, da sua saia. Eu queria falar também, e eu tô muito incomodada. Questão não, de ordem. Então vai ter é inscrição por causa mesmo. do tamanho da sua saia. Inscrição mesmo, não, é companheiro. um grupo político. Questão O que de a ordem. gente coloca Isso não é nunca questão é de ordem. Aí eu também quero considerado. falar. Cadê o E aí? companheiro de Minas para dizer que não é questão de Ou ordem? discute ou não discute, Luiz, gente. por favor. Gente, Aqui questão fica de ordem, violência isso é questão sobre de ordem, mulheres eu e só pergunto. homens estão Questão de falando. ordem. Só homens estão Isso não é falando. questão de ordem. Isso. Não. A mesa quer conduzir, gente. Vamos ajudar. Eu acho que a questão é sensível. A questão é sensível. Tá? Agora, nós deliberamos que nós íamos ouvir a carta, nós deliberamos que nós ouviríamos a manifestação do Rogério, que foi citado, e imediatamente nós seguiríamos na condução da ata, retomaríamos a ata. Então, a pauta. Então, a mesa quer conduzir para que a gente retome a pauta da nossa Assembleia.